Estamos de volta ao programa Enigmas. E você que gostaria de mandar alguma mensagem ou alguma sugestão, envie e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bom, gente, eu tenho a honra de receber meu sobrinho, Vitor Medina, que é filósofo, ator, sociólogo. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Que honra estar contigo, viu? Prazer é todo meu. Bom, Vitor, vamos falar desse novo tempo, dessa filosofia desse novo tempo. Explica para o nosso internauta o que é essa filosofia, esse movimento que está acontecendo nessa atualidade. Então, Cris, acho que assim, quando a gente pensa em uma filosofia do novo tempo, a gente tem que primeiro se perguntar de qual tempo nós estamos falando. Por qual motivo? Se a gente observar a história da filosofia, a gente vai perceber que a função da filosofia, ela acaba sendo a mesma desde o seu início até os dias de hoje. Vamos pegar aqui uma estrutura bem rápida, apresentada por Jorge Forbes, quando ele foi mencionar, fazer uma abertura de uma palestra do Luc Ferry, que é a seguinte: vamos pensar em ética, tá? Que seria a ação, a prática, a forma de agir do indivíduo na sua sociedade. No mundo ocidental, a primeira ética foi uma ética cosmológica. O que significa isso? Significa que o ser, ele se entendia como um membro do mundo. Tá? Membro do mundo de uma visão mais naturalista, certo? Passado um tempo, o segundo momento, a segunda ética posta para nós no mundo ocidental foi uma ética religiosa, onde nós nos entendíamos como seres de Deus. Correto. Certo? Passado mais um tempo, né, tendo os desenvolvimentos históricos, houve uma ética chamada ética racional, tá? Onde a razão ela foi posta como sendo o centro e o que decidia, que fazia do ser humano um ser humano. E hoje? E hoje? Qual é essa ética hoje? E essa é a questão. Por quê? A função da ética, da filosofia, ela continua sendo a mesma. Que é o quê? Buscar compreender, buscar entender o ser humano e a realidade em que ele está inserido. Tá? Então, assim, qual é a filosofia nos tempos de hoje? É uma filosofia que ainda busca compreender a sua realidade, que busca compreender o indivíduo nessa realidade para buscar respostas. O que diferencia são os problemas presentes em cada período histórico. Tá? Você acredita, Vitor, por todos esses estudos, que nós estamos repetindo padrões, assim como dizia Elis Regina, como os nossos pais, como os nossos bisavós, que é uma repetição de padrões, por isso que a gente não inova rapidamente? Olha, eu acredito que assim, a repetição de padrões, de comportamentos, elas ocorrem. As inovações também, né? Por qual motivo? Hoje, a gente não vai ter talvez a ingenuidade de acreditar numa verdade absoluta, que não muda, que não transforma, tal como os primeiros filósofos creram. Por qual motivo? Porque quando a gente olha para o passado, a gente percebe uma forma de viver completamente distinta da nossa. É verdade. Então, o que acontece? Quando você olha para a filosofia grega, você vê certas características, certas ações. Quando você olha para uma filosofia da Idade Média, você também vê certas características, certas formas de agir. No período da modernidade também, e agora na contemporaneidade, nós temos novas formas de agir, novas formas de pensar. Então, o que acontece? Há uma repetição no fato do ser humano ainda buscar a sua compreensão, né? Mas há mudança no contexto histórico, porque a filosofia ela não é vaga, ela não é do além, né? Ela é o quê? Ela busca compreender a realidade em que está inserida, então ela vai falar de acordo com o contexto histórico. Agora tem uma pergunta particular aqui. Vitor, você como filósofo, você que é atuante na sociedade, que eu sei que você faz parte de vários movimentos, inclusive artísticos, o que você diria deste novo tempo para o nosso internauta? Olha, Cris... A opinião do filósofo Vitor, hein? Então, assim, eu me baseio em alguns estudos sobre a contemporaneidade. E qual que é a grande questão hoje, né? Nós estamos, como nos disse Jorge Forbes também, desbussolados, né? A gente não tem um norte tão claro quanto a gente acreditava que os nossos antepassados tinham, né? O grego, ele cria na cidade, né? A cidade era o que tornava ele grego, né? A importância da polis era fundamental. Na Idade Média, havia uma crença em Deus absoluta, e isso nos dava unidade. Na modernidade, a razão, a crença de que nós seríamos capazes de evoluir ao máximo através de um instrumento chamado razão, né, nos unia, né, em certa forma. Mas hoje a gente não tem essa nitidez. Tá? Então, assim, por qual motivo nós não temos essa nitidez? Porque certos valores que
que eram postos na sociedade foram se diluindo. É verdade. Tá? Então não é tão claro, você fala assim, a religião acabou hoje, não acabou, ela está mais forte do que nunca. Né? Hoje você pega os canais de televisão, você tem aí inúmeros canais de televisão com o tema da religião. Né? Você vai falar que a filosofia acabou? De forma alguma. Nunca ela esteve sendo tão estudada quanto hoje, porque ela é acessível hoje para qualquer um que esteja interessado em fazer filosofia. Né? E que tenha a possibilidade e o contexto social para isso, obviamente. Mas qual que é o grande problema, né? Nós não conseguimos nos identificar. Não há, eu acho que ainda, a nossa forma de nos unir, de nos sentir pertencentes a isso. Né? E aí eu até queria citar uma coisa, né? Claro. Influenciado por uma palestra do Leandro Chivitarese, que é um filósofo, ele menciona um filme chamado Clube da Luta. É um filme bastante interessante para ser assistido, inclusive pelos jovens, né? Até pelo contexto como ele ocorre. E no Clube da Luta há uma fala de um dos personagens, que é interpretado pelo Brad Pitt, que é a seguinte, né? Ele fala assim, nós somos filhos do meio da história, sem propósito e sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é espiritual e nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia seríamos milionários, astros de cinema e estrelas do rock. Mas não somos devagar. Nós vamos aprendendo isso. Nós estamos muito revoltados. Né? E acho que essa questão de nós acreditarmos, criar toda uma ideologia de que todo mundo pode ser rico, todo mundo pode ser um astro do rock, todo mundo pode ser uma estrela de cinema, é o que nos faz, assim, o que deixa, na minha opinião, a sociedade tão revoltada e tão sem norte. Porque a gente não pode, uma estrutura social como o capitalismo, não tem como ter todo mundo rico. É verdade. É necessária a pobreza para que você tenha riqueza, e isso é fato. Né? Então, assim, é vendida essa imagem para nós. E o que nos falta é o quê? O significado para a nossa vida. Por isso que ele menciona, né, o personagem aqui, de que não há grandes guerras, não há grandes depressões, estou no meio da história, o que há de significativo? É verdade. Né? O que há de significativo hoje? Essa é a questão que fica. Você, como professor de filosofia, o que você, nas suas pesquisas, tem visto que vai surgir desse novo tempo com esses movimentos que estão ocorrendo aqui no Brasil? Olha, eu acredito numa linha de pensamento que é compartilhada de diversas formas por Edgar Morin, por Luc Ferry, por Zygmunt Bauman, por Alain de Botton, que é numa espécie de um novo humanismo. O primeiro humanismo, ele foi baseado na razão, certo? E esse novo humanismo, ele seria baseado no próprio ser humano. Eu acho que o ser humano ele precisa se olhar novamente para que ele possa, então, descobrir um novo norte, uma nova forma de tecer a humanidade. Né? Porque, olhando para o mundo atual, não temos como nos apegar em valores como, por exemplo, estão sendo postos como o consumismo. Né? O consumismo é claro, é nítido que ele vai gerar infelicidades, porque ele não é perene. Você compra, aí você tem aquele leve prazer da compra, aí você vai e compra de novo, aí volta a tristeza, você compra de novo, volta a tristeza, você compra de novo, volta a tristeza. Então os valores que estão sendo postos hoje, eles não são perenes, eles não perduram. Então é necessário a gente se olhar, é necessário, na minha perspectiva, esse novo humanismo, essa nova forma do ser humano se olhar, porque senão ele vai se perder, vai ficar sem bússola. Tá? Com certeza, né, Vitor? E essa questão de ser ou não ser, as pessoas estão perdendo a questão do ser, né? Tem que voltar a essa busca da sua própria essência e ser feliz, né, Vitor? Exato. Eu acho que talvez seja a maior missão do ser humano se reintegrar como humano. Como humano. E assim, a felicidade é importante que a gente entenda, porque a nossa sociedade é considerada como uma sociedade hedonista, né? Ou seja, ela busca a felicidade, o prazer a qualquer custo. Só que tem que entender que a felicidade, ela é um momento. Ela não é um estado, ela não é uma condição, melhor dizendo, de existência. Então, há também a não felicidade, isso faz parte do percurso da vida. Por qual motivo a gente precisa perceber isso? Porque se a gente acreditar só em que a gente tem que ser feliz o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, essa busca desenfreada pode nos levar para caminhos que vão conseguir justamente o contrário. Tá? Com certeza. Então, assim, por isso que você vê uma sociedade hoje que
tem uma luxúria jogada lá em cima, os prazeres pelas drogas, os prazeres a todo momento, uma sociedade imediatista, né? Justamente por isso, porque ela acredita que a felicidade é sentir prazer o tempo todo. Então a gente precisa rever, quando a gente fala em busca da felicidade, o que é de fato essa felicidade, né? Eu não tenho essa resposta, né? Porque talvez eu acredito numa resposta mais subjetiva e não numa resposta universal. Por quê? Porque nós somos de culturas diferentes, nós somos de formações diferentes. O que para um brasileiro é ser feliz pode ser extremamente diferente para um argentino, para um chileno ou para um oriental. Então a questão é, a felicidade ela é algo subjetivo. Então a gente tem que tomar cuidado ao defini-la. Bom, gente, o papo é interessantíssimo, né? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia.